Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma reflexão em família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos e é uma grande bênção estarmos juntos aqui e poder ministrar a santa palavra do nosso Senhor para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Que o nome de Cristo seja glorificado na sua vida. O propósito de nossa vida é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. É por isso que nós temos orado. Esse é o motivo de estarmos aqui manifestando a palavra do Senhor. Por isso, meu irmão, fique atento. Jesus Cristo está voltando. Glorifique o nome do Senhor. Fica ligado nas coisas que o Senhor tem manifesto sobre as nossas vidas. Nessas últimas semanas, nós temos ministrado a respeito do Sermão do Monte. E estamos muito felizes porque estamos concluindo uma série de 12 reflexões onde o Senhor tem falado profundamente aos nossos corações. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado contigo nas últimas 11 semanas que passamos e nesta última semana, nossa 12ª semana, o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Nós temos falado e repetido isso já há bastante tempo, que o Sermão do Monte ele está lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E o Sermão do Monte ele é muito precioso porque ele apresenta um dos maiores ensinamentos de Jesus Cristo. São ensinamentos práticos, são ensinamentos que nós podemos cumprir, não por força humana, não por forma natural, mas porque o Espírito Santo habita em nós. E o texto que gostaríamos de encerrar esse sermão é o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 28 e versículo 29. Em todas as reflexões nós citamos esse texto e vamos encerrar com esse texto que diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Irmãos, isso é um motivo tão precioso de nós glorificarmos a Deus por esta palavra. Perceba que Jesus, em seus ensinamentos no Sermão do Monte, ele traz deveres cívicos, ele traz deveres sociais, ele traz deveres religiosos. Só que a grande sacada, a grande diferença da ministração do nosso Senhor é que as pessoas ao ouvirem ele, as pessoas queriam sair aí cumprindo, fazendo a direção que o Senhor estava dando a aquela multidão. Por isso as pessoas estavam maravilhadas porque Jesus não apenas ensinava, Jesus não apenas dava uma direção qualquer, mas ele cumpria aquilo que falava. Na reflexão de hoje, nós iremos falar sobre a autoridade de Jesus. E chegamos ao final do Sermão do Monte, após tantas lições da vida prática do cristão. Interessante notar, gostaria de citar isso aqui para vocês, nós nas nossas 11 ministrações falamos sobre as bem-aventuranças, falamos sobre a devida conduta do discípulo de Cristo, ainda falamos sobre um novo olhar para a lei, o segredo do coração, falamos sobre a oração do Pai Nosso, que texto mais fantástico, ali firmando a paternidade de Deus para com as nossas vidas, a exposição do coração. Depois falamos sobre a ansiosa solicitude da vida e caminhamos ali para o juízo temerário, Jesus nos encorajando a orar. Falamos a respeito dos falsos profetas e na última semana falamos a respeito dos 2 fundamentos. Perceba o quanto foi importante toda essa ministração e hoje vamos falar sobre a autoridade de Jesus. Após a sua última sessão do Sermão do Monte, nós nos deparamos com a reação da multidão. Você sabe que desde o começo, desde quando iniciamos esta série de ministrações, a minha oração era para que você esteja como aquela multidão, maravilhada dos ensinamentos do Senhor, maravilhadas daquilo que o Senhor estava falando. Por isso, não podemos dizer assim, quanto tempo Jesus gastou para aquele sermão? Não sei se ele gastou um dia ministrando, se foram 6 horas ministrando, se foram 4 horas de ministração. Certo é que aquela ministração impactou os seus ouvintes. Eu quero louvar a Deus. Nós tivemos o privilégio de 12 reflexões, mais de 6 horas de ministrações. Foram mais de 36 horas de profunda meditação na palavra do Senhor, sem contar o trabalho técnico do pessoal de comunicação, se dedicando para editar vídeo, se dedicando para preparar a arte. Então, muito tempo gasto, mas nós louvamos a Deus porque nós podemos apresentar o Sermão do Monte de uma forma precisa, de uma forma estruturada, expondo a palavra do Senhor.
Por isso gostaríamos de concluir essa série de reflexões, louvando a Deus e glorificando a Jesus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Por isso nós queremos exaltar a autoridade de Jesus em nossas vidas. Quero orar com você. Pai Santo, Pai de amor, nós queremos te dar graça por esta palavra que tem sido ministrada, Senhor, pela autoridade da Tua palavra. Queremos pedir que Teu Santo Espírito, que tem falado conosco no decorrer destas últimas semanas, fale com meu irmão, fale com a minha irmã que está na sua casa e assim manifeste a sua santa e bendita palavra, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos, para que em tudo possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para louvor da Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. No decorrer das últimas 11 ministrações, 11 reflexões em família, nós buscamos expor Mateus capítulo 5, capítulo 7 e capítulo 8. E de maneira alguma nós faríamos diferente nesses últimos 2 versículos do Sermão do Monte, ali apresentando a autoridade de Jesus. Por isso nós gostaríamos de expor Mateus 7, 27 ao 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Aqui nós, ao concluir o discurso, isso é muito interessante, logo que Jesus conclui seus discípulos, o evangelista Mateus, ele faz questão de falar quando Jesus acaba de proferir essas palavras. Que palavras foram essas? No decorrer de todo o Sermão do Monte, Jesus tocou em pontos sensíveis da sua cultura. Jesus tocou em pontos que não só denunciava o pecado, mas também mostrava o vazio da alma humana. Jesus consolou aqueles que eram perseguidos e sentiam-se injustiçados, dizendo: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Nós vimos isso quando falamos a respeito das bem-aventuranças. Jesus deu um chamado para aqueles que estavam perdidos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Mateus 5, 16. Quando Jesus falava a respeito da igreja, a respeito de você e eu, sermos sal da terra e luz do mundo. Jesus expôs o mais íntimo e profundo desejo do coração do homem. Perceba o que o Senhor disse em Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus ali mostrava que ele conhecia o homem, que sabia dos desejos mais profundos do coração, impactando o coração daquelas pessoas, impactando a razão daquelas pessoas. Jesus, por outro lado, inspirou seus discípulos a buscarem uma vida íntima e relacional com Deus. O Senhor falava: olha, dê as suas esmolas. O Senhor falava: olha, façam as suas orações. O Senhor falava: olha, façam os seus jejuns em secretos. Jesus inspirou os seus discípulos a buscarem uma vida íntima e relacional com Deus. Perceba que quando ele diz: olha, dê as suas esmolas, quando Jesus falava: faça as suas orações, ainda quando Jesus falava: faça os seus jejuns, façam isto em secreto, porque o Pai que vem em secreto vos recompensará. Mateus 6, 4, 6 e 8. Então perceba o quanto Jesus inspirava os seus discípulos. E se não bastasse isso, Jesus ensinou os seus discípulos a entrarem na presença de Deus, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Mateus 6, 9. Mostrando que o relacionamento com Deus não se limitava a um simples relacionamento de divindade, mas era, sobretudo, um relacionamento de paternidade, um pai amoroso, um pai relacional. Em 3 momentos, Jesus inspira seus discípulos a manterem uma vida de oração, pois o retorno da oração, a certeza de que a oração será respondida era algo garantido. Por isso ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Mateus 7, versículo 7. Esse relacionamento tinha por base um cuidado que somente Deus poderia ter com os seus filhos. Ao que Jesus expressou: não valeis vós muito mais do que as aves do céu?
Mateus 6, versículo 27. Perceba o quanto o Senhor foi profundo ao provocar os seus discípulos nos seus maiores erros e consolar os seus discípulos nas suas maiores necessidades. Isso dava ao Senhor, isso lhe dava condição de escolher entre as riquezas perecíveis. Quando o Senhor ministrava essas palavras, o Senhor dava condições aos seus discípulos em poder escolher entre as riquezas perecíveis deste mundo e as riquezas do reino de Deus. Muito mais do que o verdadeiro filho em servir como filhos, como verdadeiros filhos do Senhor, o Senhor nos mostra a respeito de escolhermos entre dois senhores, dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então perceba que o nosso Senhor nos dá condições de avançarmos para o nosso relacionamento com o Senhor em Mateus 6, 24. Jesus nos ensina a cuidar de nossas vidas. Cuidar de nossas vidas para que nós possamos confrontar o irmão, para que nós possamos ajudar o irmão de uma forma dura. Ele fala: hipócritas, tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 5. Então você percebe que Jesus fala: se corrija, anda direito, para que você possa ser instrumento de bênção na vida do teu irmão. Não apenas nos ensina, mas nos adverte quanto ao cuidado para continuarmos no caminho. Por isso o Senhor nos orienta: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7,15. Então o Senhor nos orienta, nos impulsiona, nos direciona. E por último, o Senhor orienta a sermos fiéis praticantes da palavra do Senhor, dizendo: todo aquele que ouve estas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Essas foram as palavras que levou aquele povo a se maravilhar dos ensinamentos de nosso Senhor. Meu profundo desejo de coração é que você esteja maravilhado por aquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu me sinto extremamente privilegiado por poder manifestar a palavra do Senhor. Estavam as multidões maravilhadas da doutrina, da sua doutrina. Multidões maravilhadas, as multidões estavam espantadas, literalmente. Elas estavam como atônitas por conta do ensinamento do Senhor. As exposições doutrinárias dos rabinos eram duras, eram ríspidas e muitas vezes desconectadas, eram inaplicáveis. Eles não poderiam aplicar os ensinamentos dos rabinos. No entanto, quando Jesus falava com seu espírito brando, com seu espírito amoroso, mesmo quando o seu discurso era das palavras mais duras, confrontando aqueles discípulos, confrontando aquelas pessoas, elas viam aquela veemência do Senhor, elas viam que elas podiam praticar aquilo que o Senhor falava, porque o Senhor praticava, porque o Senhor não apenas as ensinava, mas inspiravam a fazer aquilo que eles diziam. Por isso, a doutrina do Senhor não causava medo. O medo, ele traz repulsa. Quando nós temos medo, nós nos afastamos, nós corremos. No entanto, a doutrina do Senhor trazia temor, ou seja, o temor do Senhor atraía aquela multidão, inspirava os seus ouvintes a cumprir a palavra do Senhor. Mateus faz questão de declarar que os ensinamentos de Jesus, ele diz assim, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso é um ponto mais alto de toda a ministração que nós percebemos no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Porque quando Mateus declara isso, ele não está apenas dando um recado, não está apenas afirmando algo qualquer, mas ele está afirmando que toda aquela lição, todos os ensinamentos do nosso Senhor faziam um sentido para a vida do homem. Nós podemos perceber as principais diferenças entre Cristo e as autoridades religiosas do tempo dos judeus ali do tempo de Cristo. Jesus falou de coisas graves. Jesus falou de coisas importantes.
mas não tratou a respeito de ritos e de lavagens. Ou seja, Jesus estava tratando situações que mexia, que envolvia o dia a dia do homem hebreu, do homem palestino, do homem do tempo de Jesus. E da mesma forma, o Sermão do Monte nos alcança o nosso dia a dia, em perdoar os nossos irmãos, nas nossas contribuições, nos nossos deveres, na nossa vida diária de oração, de busca pelo Senhor. Jesus praticava o que ensinava. Jesus não era hipócrita, Jesus não era como os fariseus, como os escribas de seu tempo. Pelo contrário, os ensinamentos de Jesus eram praticados por ele. Jesus ensinava com energia e clareza notável. Jesus empregava a sua alma nos seus ensinamentos. Quando Jesus falava, ele confirmava os ensinos por meio de milagres, mostrando, comprovando que ele era aprovado por Deus. Não eram meras palavras, não eram meras repetições, mas pelo contrário, era outorgado pelo Senhor. Porque Jesus ensinava como quem tem direito de acrescentar a lei. Por isso Jesus falava, eu lhes falo dessa forma. Jesus era como um novo Moisés, diante das autoridades judaicas, ali que eles se referiam uns aos outros ali, que eles se embasavam uns nos outros. Jesus se embasava na sua própria autoridade pessoal, vinda de Deus. Jesus sempre falou para aumentar a glória do Pai. Diferente dos fariseus e escribas que quando falavam e quando faziam o que faziam eram para serem glorificados pelos homens, Jesus manifestava a glória do Pai aos homens. Os homens viam Deus em Jesus. Jesus tinha o poder de outorgar reputação de si mesmo entre os homens. Por quê? A autoridade de Jesus estava na sua vida, no seu dia a dia. A doutrina de Jesus era perfeita. A doutrina de Jesus era espiritual, não eram conceitos humanos, não eram leis para forçar o homem, para escravizar ao homem, mas ao contrário disso. Aquilo que Jesus falava trazia libertação. Jesus falava como Messias, como o rei do reino dos céus. Uma posição que os mestres da lei não tinham direito de imitar. Jesus falava como Deus, porque Jesus é Deus. Mateus 7, 28 e 29 diz, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus fala nessa hora, não como alguém que está simplesmente ensinando, mas como alguém que quer alcançar o seu coração. Hoje é o dia. Nesta hora, não sei se você está em sua casa, não sei se você está em seu trabalho, em seu carro, mas eu quero lhe convidar a meditar na palavra do Senhor. E assim como aquela multidão se maravilhou dos ensinamentos do Senhor, espero que você se maravilhe, não pelos ensinamentos em si somente, mas porque esses ensinamentos tocam na tua alma. Hoje é o dia de você se reconciliar com Deus. Hoje é o dia de você se voltar a Deus através do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você já entregou sua vida a Cristo? Ou você é apenas um amigo de Jesus? Espero que você seja filho de Deus. Mais do que amigo, filho de Deus. E que o nome de Cristo seja glorificado. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Quero orar por você. Pai Santo, eu quero te louvar por esta palavra, por essa ministração que o Senhor tem nos elevado, falando do Sermão do Monte, desde lá do começo do capítulo 5 até agora o final do capítulo 7 de Mateus. Mais do que palavras, Senhor amado, que sejam vidas ministradas aqui dia a dia aos corações dos meus irmãos. Se alguém que está nos ouvindo, que está nos vendo, caso ainda não tenha entregue sua vida ao Senhor, ó Pai, que ele se sinta compungido nesse dia. Assim como aquela multidão se maravilhou dos ensinamentos do Senhor, que ele se maravilhe não apenas pelos ensinamentos, mas por aquilo que o Senhor é, Jesus. Toca neste coração, toca nessa vida, para que o teu nome seja glorificado, ó Pai.
Que a palavra do Senhor alcance os corações dos meus irmãos, de cada um deles, em nome de Jesus. Graças a Deus. Fique esperto, irmão. Jesus Cristo está voltando. Que o nome do nosso Senhor seja glorificado na sua vida. Eu quero ter uma palavra de louvor e gratidão ao Senhor por este fechamento que estamos tendo. Estamos gravando num lugar diferente, você deve ter percebido. Estamos em Pirapora, num lugar muito lindo que expressa o Sermão do Monte. Um lugar belo, um lugar onde a palavra de Deus fluía. Que a palavra do Senhor flua no teu coração. Que mais do que belas imagens, seu coração seja moldado pela palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por você que nos acompanhou durante todas essas últimas 12 reflexões. Obrigado por nos acompanhar, fique atento, estamos já preparando um novo material também para abençoar a tua vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marco, que tem nos impulsionado, tem nos incentivado a trazer essas ministrações, que tem cobre as nossas vidas em oração, pelo Ministério de Intercessão, que é um ministério fantástico também, que tem zelado por nossas vidas, pelo Ministério de Comunicação, especialmente a Mari, que tem nos acompanhado durante todas essas ministrações, gravando, dando ideias, nos auxiliando. Eu quero louvar a Deus por cada irmão que tem contribuído para ministrarmos a palavra do Senhor. E meu irmão, fica firme, que o Senhor seja glorificado na sua vida. Se esse conteúdo que temos ministrado tem alcançado o teu coração, curta e compartilhe com muitas pessoas, para que muitas pessoas possam ser alcançadas. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreva, clique ali no sininho, isso é muito importante para nós, que amplia o nosso espaço junto ao YouTube. E mais do que isso, meu irmão, fica ligado na palavra, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor e até a nossa publicação, se assim o Senhor permitir. E fique esperto, Jesus Cristo está voltando.